Eu estava parado nas sombras do salão de baile do Hotel Ritz em Lisboa, a ver a minha mulher dizer a 200 desconhecidos que eu era um falhado sem educação que a impedia de crescer. O seu chefe, um homem que eu contratei, riu-se e chamou-me simples. O que eles não sabiam é que aquele homem simples era o dono de tudo. Naquela noite, eu não destruí apenas o ego deles. Eu revelei um segredo que estava enterrado há 20 anos e que mudaria a vida de todos naquela sala para sempre. Eu senti o meu estômago dar um nó enquanto observava a minha mulher, Sofia, a brilhar no palco sob as luzes douradas do salão de baile. Ela estava deslumbrante no seu vestido verde esmeralda, a segurar o microfone como se fosse uma arma apontada diretamente ao meu coração. Estávamos no Hotel Ritz, no centro de Lisboa, rodeados pela elite empresarial portuguesa. Eu tinha chegado mais cedo do que ela pediu, entrando pela porta de serviço, invisível, tal como ela gostava que eu fosse. Para todos naquela sala, eu era apenas o Miguel, o marido pouco inteligente que trabalhava no armazém, carregava caixas e mal sabia assinar o nome. Ninguém olhou para mim quando me escondi atrás de uma coluna de mármore perto do bar. Duarte Cabral, o diretor executivo do Grupo Aliança, estava ao lado dela. Com o seu fato de 3.000 euros e aquele sorriso arrogante de quem nasceu em berço de ouro, ele pediu silêncio à sala. Ele começou a discursar sobre o sucesso estrondoso da Sofia, sobre como ela tinha aumentado as margens de lucro em 42%. Mas então, o tom dele mudou. Ele olhou para a plateia com uma expressão de falsa pena e disse que o que mais admirava na Sofia não era a sua mente brilhante, mas a sua capacidade de superar o peso morto que tinha em casa. Ele disse, com todas as letras, que enquanto eles voltavam para casa para parceiros que os apoiavam, a Sofia voltava para um homem simples, um trabalhador braçal sem ambição que não conseguia acompanhar o intelecto dela. A sala inteira riu. Não foi um riso educado, foi uma gargalhada cruel que ecoou pelas paredes. Eu procurei os olhos da Sofia, à espera que ela o parasse, que me defendesse. Mas ela não o fez. Ela pegou no microfone, soltou uma risada leve e concordou. Ela disse que eu tinha boas intenções, mas que era exaustivo ter de explicar o mundo para mim todos os dias. Ela disse que eu a estava a puxar para baixo. Naquele momento, algo dentro de mim partiu-se. Não foi apenas o meu coração, foi a máscara que eu usei durante 20 anos. Eu saí de trás da coluna. Os meus passos ecoaram no chão de madeira polida e, à medida que eu avançava, o riso começou a morrer, substituído por murmúrios confusos. A cara da Sofia ficou branca como o papel quando me viu a subir os degraus do palco. O Duarte parecia irritado, como se um inseto tivesse invadido seu piquenique. Sem hesitar, tirei o microfone das mãos geladas da minha mulher. A sala ficou em silêncio absoluto. A minha voz estava calma, perigosamente calma, quando me apresentei como Miguel, o homem do armazém que supostamente não tinha educação. Olhei diretamente para o Duarte e disse que o discurso dele tinha sido comovente. Mas havia um detalhe engraçado que ele tinha esquecido. Aquela empresa, o Grupo Aliança, que tinha acabado de promover a minha mulher, não pertencia a um conselho de acionistas anônimos. Eu fiz uma pausa, deixando a tensão crescer até ser quase insuportável. Eu disse-lhes que eu era o dono. Cada fábrica, cada armazém, cada caminhão e cada ação. Era tudo meu. O Grupo Aliança tinha sido fundado pelo meu avô, e eu tinha passado as últimas 2 décadas a trabalhar no chão de fábrica para garantir que a minha empresa mantinha os valores certos, vivendo uma vida humilde para que os meus filhos não crescessem estragados pelo dinheiro. O Duarte tentou gaguejar uma desculpa, o rosto dele a passar de arrogante para aterrorizado em segundos. Mas eu não lhe dei tempo. Ali mesmo, em frente a 200 pessoas, eu despedi-o. Disse-lhe para entregar o telemóvel da empresa e sair da minha vista. A Sofia tentou tocar-me, tentou dizer que era tudo uma brincadeira, mas eu afastei-me. Eu anunciei que uma auditoria completa começaria na manhã seguinte, pois a arrogância dele cheirava a algo pior do que simples má educação. Larguei o microfone, que bateu no chão com um som surdo, e saí do palco. A multidão abriu-se como o mar vermelho. Eu podia ouvir a Sofia chorar atrás de mim, mas não olhei para trás. Saí do hotel e entrei na minha carrinha velha estacionada a 2 quarteirões dali.
As minhas mãos tremiam no volante, não de medo, mas de uma raiva fria e calculista. Peguei no meu telemóvel pessoal, aquele que só o meu advogado tinha, e abri a aplicação bancária da empresa. Foi então que vi algo que me gelou o sangue. Havia uma notificação de alerta. Alguém tinha acabado de tentar autorizar uma transferência de emergência de 250 mil euros de uma das contas operacionais para um banco nas Ilhas Caimão. A autorização vinha do tablet da Sofia. Ela não estava apenas a chorar no palco por vergonha. Enquanto eu saía, ela estava a tentar roubar-me uma última vez antes que eu cortasse o acesso dela. Eles não eram apenas cruéis, eram criminosos. E eu tinha acabado de declarar guerra. Liguei o motor e arranquei em direção a Sintra, para a casa da minha irmã, sabendo que a minha vida antiga tinha acabado de morrer naquela estrada. Mas o que eu não sabia era que o dinheiro era o menor dos problemas que eu estava prestes a descobrir. A estrada para Sintra estava mergulhada numa escuridão fria, quebrada apenas pelos faróis dos carros que passavam em sentido contrário, cada um deles alheio ao facto de o meu mundo ter implodido. O meu telemóvel, atirado para o banco do passageiro, não parava de vibrar e iluminar o interior da carrinha com notificações incessantes. A minha irmã, Clara, tinha razão quando me ligou em pânico. O vídeo da minha revelação no Hotel Ritz já estava em todo lado. Alguém tinha filmado o momento exato em que tirei o microfone a Sofia, e as redes sociais estavam em chamas. Li títulos que me chamavam herói e outros que me pintavam como um monstro vingativo, mas o que realmente me preocupava eram as mensagens dos meus filhos. O Tiago e a Inês, os meus gêmeos de 16 anos, tinham visto tudo. A imagem da minha família feliz, que eu tentei proteger com o meu anonimato, tinha sido estilhaçada por milhares de partilhas e comentários cruéis. Quando cheguei à casa da Clara, não consegui dormir. Passei a noite a dar instruções aos meus advogados para congelarem todas as contas conjuntas e bloquearem o acesso da Sofia aos cartões de crédito da empresa. Aquela tentativa de transferência de 250 mil euros foi apenas o primeiro sinal de alerta de que eu estava a lidar com alguém muito mais perigoso do que uma esposa infiel. Na manhã seguinte, encontrei-me com o Tiago e a Inês num café isolado perto da escola deles. Eles recusaram-se a abraçar-me. Os olhares deles eram uma mistura de confusão e traição que me cortou mais fundo do que qualquer palavra do Duarte. O Tiago, com a voz trêmula, acusou-me de ter mentido a vida toda, de os ter feito acreditar que éramos classe média, que precisávamos de poupar para as férias, quando na verdade o pai deles era dono do império onde a mãe trabalhava. Tentei explicar-lhes que não foi uma mentira por malícia, mas sim uma proteção. Disse-lhes que queria que eles crescessem a valorizar o trabalho e o caráter, e não o dinheiro fácil, tal como meu avô me tinha ensinado. Eu não queria que eles se tornassem arrogantes como o homem que tinha humilhado a mãe deles na noite anterior. A Inês, sempre a mais perspicaz, perguntou se a mãe sabia. Tive de ser honesto e dizer que a mãe deles sabia que eu tinha dinheiro, mas que ela nunca compreendeu verdadeiramente quem eu era. Eles choraram, e eu prometi que, independentemente do que acontecesse entre mim e a Sofia, eles estariam sempre seguros. No entanto, vi nos olhos deles que a confiança estava fraturada. Eles sentiam-se peões num jogo de xadrez entre os pais. Depois de deixar os miúdos, fui direto ao escritório de um detetive privado que eu tinha contactado na madrugada anterior. O escritório ficava num prédio discreto na Baixa de Lisboa. O detetive, um homem chamado Rocha, tinha trabalhado rápido. Ele espalhou fotografias sobre a mesa de carvalho que confirmavam os meus piores receios, e ainda acrescentavam horrores que eu não tinha imaginado. As fotos mostravam a Sofia e o Duarte entrarem em hotéis boutique no Algarve e no Porto, não apenas nos últimos meses, mas com datas que recuavam 3 anos. Havia registros de jantares, viagens coincidentes, e o mais grave, documentos financeiros. O Rocha descobriu que a Sofia e o Duarte não estavam apenas a ter um caso, eles estavam a construir uma vida paralela financiada pelo meu dinheiro. Havia um esquema de faturação falso em que a Sofia aprovava pagamentos a consultores fictícios, verbas que eram depois canalizadas para contas offshore. Eles estavam a drenar o grupo Aliança lentamente, como parasitas, acumulando uma fortuna para, eventualmente, fugirem juntos ou darem um golpe final na empresa. Mas o que o Rocha me disse a seguir fez o ar sair dos meus pulmões. Ele hesitou antes de me entregar uma segunda pasta.
Disse-me que, ao cruzar as datas das viagens de negócios da Sofia com os registros de estadia do Duarte, encontrou um padrão perturbador que ia muito além dos 3 anos iniciais que eu suspeitava. Havia coincidências de datas que recuavam 12 anos. O meu coração parou. 12 anos. O Pedro, o meu filho do meio, tinha 12 anos. A Leonor, a mais nova, tinha 10. O detetive olhou para mim com uma expressão de pena profissional e sugeriu que a traição podia ser muito mais profunda do que financeira ou conjugal. Ele perguntou se eu queria proceder com o passo seguinte, algo que mudaria irrevogavelmente a minha relação com as crianças que eu embalei, alimentei e amei desde o primeiro segundo de vida. Senti um enjoo violento, uma vontade de vomitar ali mesmo. A ideia de que o Pedro e a Leonor podiam ser filhos daquele homem arrogante era insuportável. Mas eu precisava da verdade. A dúvida seria um veneno que me mataria lentamente se eu não a arrancasse pela raiz. Com a mão a tremer, autorizei o detetive a recolher amostras de ADN discretamente. Ele disse que podia conseguir os kits e os resultados em menos de uma semana. Saí daquele escritório a sentir o peso do mundo sobre os ombros. A Sofia não tinha apenas traído meu amor e roubado a minha empresa, ela podia ter falsificado a própria essência da minha paternidade. Enquanto conduzia de volta para Sintra, percebi que a batalha legal pelo dinheiro seria fácil. A verdadeira guerra seria pela alma da minha família, e eu estava aterrorizado com o que os testes de laboratório iriam revelar. Aquele pedaço de papel tinha o poder de destruir o pouco que restava de nós. Os resultados de ADN chegaram numa terça-feira cinzenta, exatamente 5 dias depois de eu ter saído do escritório do detetive. Eu estava sentado no quarto de hóspedes da minha irmã Clara, a olhar fixamente para o ecrã do computador, com o cursor a pairar sobre o anexo do laboratório. O silêncio na casa era absoluto, apenas quebrado pelo som da chuva a bater na janela, mas na minha cabeça havia um ruído ensurdecedor de antecipação e medo. Quando finalmente ganhei coragem para clicar, o mundo parou. As palavras no ecrã queimaram as minhas retinas, confirmando o pesadelo que eu tentará desesperadamente negar. Para o Tiago e a Inês, a probabilidade de paternidade era de 99,9%. Eles eram meus. Mas quando os meus olhos desceram para os nomes do Pedro e da Leonor, os números mudaram drasticamente para 0%. Excluído. Não eram meus filhos. Li aqueles resultados 3 vezes, 4 vezes, à espera que os números mudassem, que fosse um erro administrativo, uma piada cruel. Mas a ciência era fria e implacável. Eu tinha passado 12 anos a criar o Pedro e 10 a criar a Leonor. Tinha estado lá nos primeiros passos, nas febres altas, nos jogos de futebol e nos recitais da escola. Tinha os amado com cada fibra do meu ser, e agora descobria que eles eram filhos biológicos do homem que tinha gozado comigo num palco público. A traição da Sofia não era apenas uma questão de lençóis ou dinheiro, era uma fraude existencial. Ela tinha me deixado criar os filhos do amante dela enquanto se ria nas minhas costas. Senti uma onda de náusea, seguida por uma fúria gélida. A Clara encontrou-me minutos depois, paralisado em frente ao portátil. Mostrei-lhe o ecrã e vi o horror espelhar-se no rosto dela, mas não havia tempo para consolo. Eu precisava de acabar com as mentiras, de uma vez por todas. Liguei imediatamente ao Tiago e disse-lhe para reunir toda a gente na nossa casa em Sintra, incluindo a mãe dele. Ele percebeu pelo meu tom de voz que algo catastrófico tinha acontecido e concordou sem fazer perguntas. 1 hora depois, entrei na casa que eu tinha comprado, onde tinha criado a minha família, sentindo-me como um estranho a invadir um cenário de teatro. A Sofia estava na sala, sentada com uma postura defensiva, rodeada pelos 4 miúdos. Quando me viu, tentou manter a fachada de vítima, acusando-me de estar a quebrar ordens dos advogados, mas mandei-a calar com uma autoridade que ela nunca tinha visto em mim. Olhei para os meus filhos, para os rostos que eu conhecia melhor do que o meu, e senti o coração partir-se novamente. Disse-lhes que havia algo que eles precisavam de saber, algo que eu tinha acabado de descobrir. Sem rodeios, coloquei os resultados de ADN sobre a mesa de centro. A Sofia ficou branca, os olhos arregalados de pânico, e gritou que eu não tinha o direito de fazer aquilo. Respondi-lhe que tinha todo o direito à verdade e que os filhos também o tinham. Revelei, com a voz embargada mais firme,
que o Tiago e a Inês eram meus filhos biológicos, mas que o Pedro e a Leonor não eram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pior do que qualquer grito. O Pedro, com apenas 12 anos, olhou para mim com uma confusão dolorosa, perguntando o que aquilo significava. Tive de ser eu a dizer as palavras que a mãe dele nunca teve coragem de proferir. O pai biológico dele e da Leonor era o Duarte Cabral. A Leonor começou a chorar imediatamente, um choro de criança assustada, enquanto Tiago e a Inês olhavam para a mãe com uma expressão de puro nojo e traição, perguntando como é que ela tinha sido capaz de fazer aquilo a todos nós. A Sofia tentou justificar-se, chamando-me de bastardo por contar a verdade às crianças, alegando que eu estava a destruir a família por orgulho ferido. Eu ri-me, um som sem humor, e lembrei-lhe que ela tinha mantido um caso durante anos, tinha tido filhos de outro homem e me tinha feito criá-los, além de ter roubado €500.000 da minha empresa. Disse-lhe que sabia de tudo, das contas offshore, do desfalque, dos planos para me roubar o controle do Grupo Aliança. Ela percebeu então que eu tinha provas documentais de cada crime que ela tinha cometido e que a ia levar a tribunal. Virei-me para o Pedro e para a Leonor, ajoelhando-me para ficar ao nível deles. Tentei explicar que, apesar do que dizia o papel, eles eram meus filhos no coração, que o ADN não definia o amor que eu sentia por eles. Mas o choque era demasiado grande. O Pedro, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, abanou a cabeça e disse que eu tinha mentido a vida toda, que eu não era o pai dele. Ele gritou que a vida dele era uma farsa e, num impulso de dor e revolta, saiu a correr da sala. A Leonor seguiu, a soluçar. O Tiago ficou a olhar para a mãe com ódio puro, dizendo-lhe que ela tinha destruído tudo. Saí da casa naquele momento, incapaz de suportar mais a toxicidade daquele ambiente, deixando a Sofia lidar com os destroços que ela própria tinha criado. Mas a noite estava longe de terminar. 2 semanas depois daquela revelação devastadora, o meu telefone tocou às 2 da manhã. Era o Tiago, e a voz dele estava carregada de pânico. Ele disse-me para ir imediatamente para o hospital de Santa Maria. O meu coração parou. Ele contou-me que o Pedro, perturbado e incapaz de dormir desde que soube a verdade, tinha roubado as chaves do carro da Sofia e saído para conduzir, mesmo sem ter carta e com apenas 12 anos. Vesti-me em 3 minutos e conduzi até Lisboa como um louco, ignorando todos os limites de velocidade. Encontrei o Tiago, a Inês e a Leonor na sala de espera das urgências, todos em lágrimas. A Sofia estava sentada afastada deles, isolada na sua culpa. A Inês correu para mim e explicou que o Pedro estava em cirurgia. Ele tinha se despistado e embatido violentamente contra um raio de proteção. Tinha a perna partida em 3 sítios, uma concussão grave e os médicos estavam a tentar salvar o baço dele, que podia ter rebentado com o impacto. Sentei-me pesadamente numa cadeira de plástico, sentindo o peso da responsabilidade esmagar-me. O meu filho, o menino que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, estava numa mesa de operações porque o mundo dele tinha colapsado. Olhei para Sofia e vi o medo nos olhos dela, mas também vi a arrogância de quem ainda não aceitava a culpa total. Ela tentou sibilar que a culpa era minha, por ter contado a verdade ao miúdo, por não ter conseguido deixar as coisas como estavam. Disse-me que eu tinha destruído a inocência dele. A audácia dela fez o meu sangue ferver, mas antes que eu pudesse responder, a Inês levantou-se e gritou para pararmos. Ela tinha razão. O nosso filho estava a lutar pela vida e nós estávamos ali a discutir sobre quem tinha acendido o fósforo que queimou a nossa casa. 3 horas intermináveis depois, o cirurgião apareceu com a bata ainda manchada. Ele disse que o Pedro estava estável. A perna iria recuperar e tinham conseguido salvar o baço. O alívio que senti foi tão intenso que quase caí. Quando finalmente me deixaram entrar no quarto de recobro, vi o Pedro deitado, pequeno e frágil no meio de tantos tubos e máquinas, com o rosto inchado e negro. Aproximei-me da cama e sussurrei o nome dele. Ele abriu o olho que não estava inchado e, com a voz rouca, pediu desculpa. Disse que não queria ter batido, que só precisava de fugir da confusão na cabeça dele. Segurei a mão dele, ignorando os fios, e disse-lhe o que devia ter dito com mais força no dia da revelação. Disse-lhe que a biologia não faz de ninguém pai. O amor faz. A escolha faz.
E que eu o tinha escolhido todos os dias durante 12 anos e continuaria a escolher para o resto da vida. Ele começou a chorar baixinho e confessou que se sentia como se nada fosse real. Expliquei-lhe que as mentiras eram da mãe dele, não da vida dele. Ele, o Pedro, era real. A nossa ligação era real. Ele adormeceu a segurar a minha mão, e eu soube, naquele momento, que embora o meu casamento estivesse morto e enterrado, a minha paternidade estava mais viva do que nunca. Mas lá fora, no corredor, a guerra com a Sofia estava apenas a começar, e eu estava pronto para destruir qualquer hipótese que ela tivesse de voltar a magoar estas crianças. No dia seguinte ao acidente do Pedro, enquanto ele ainda recuperava na cama do hospital com a perna suspensa, tomei a decisão definitiva de não ter piedade. Avancei com queixas-crime contra a Sofia e o Duarte por desfalque, fraude corporativa e conspiração. O Ministério Público mostrou-se imediatamente interessado no rastro do €500.000 que tinha desaparecido das contas do Grupo Aliança, mas a batalha estava longe de ser simples. A Sofia, aconselhada por advogados agressivos e desesperada por manter o seu estatuto social, recusou qualquer acordo de divórcio amigável. Em vez de aceitar a derrota, ela decidiu contra-atacar com uma narrativa vil, alegando que eu era um marido financeiramente abusivo e emocionalmente controlador, e que todas as suas ações, incluindo roubo, tinham sido medidas desesperadas de sobrevivência. O julgamento começou 6 meses após a fatídica noite no Hotel Ritz, num dia chuvoso no Campos de Justiça em Lisboa. A atmosfera no tribunal era pesada, carregada com o cheiro a madeira velha e a tensão de uma vida a ser dissecada em público. A estratégia da defesa da Sofia foi brutal e bem ensaiada. Chamaram colegas de trabalho que testemunharam que eu parecia distante e pouco interessado na carreira dela, e até uma psicóloga que a tinha visto 2 vezes e estava pronta a diagnosticar sintomas de abuso emocional baseados apenas na palavra dela. Vi os jurados a olharem para mim com desconfiança, a ponderarem se o homem rico e poderoso não teria, de facto, encurralado a pobre esposa executiva. Senti o suor frio a descer pelas costas, a verdade estava a ser distorcida diante dos meus olhos e eu temia perder não só o dinheiro, mas a custódia dos meus filhos. Foi no 3º dia de audiências que a reviravolta aconteceu, vinda de onde eu menos esperava. Durante o intervalo para almoço, o Tiago, o meu filho mais velho, aproximou-se de mim e do meu advogado, o Dr. Antunes. Ele parecia ter envelhecido 5 anos nos últimos meses. Sem dizer uma palavra, tirou da mochila um caderno de capa de cabedal gasta e uma pendrive. Ele explicou-me, com a voz embargada, que tinha ido à casa buscar roupas de inverno e tinha encontrado aquele caderno escondido no fundo falso de uma gaveta antiga que pertencia à avó materna, a mãe da Sofia, que vivia num lar de idosos com demência avançada. O que estava naquelas páginas não eram apenas desabafos, era a confissão detalhada de um crime premeditado. Quando a sessão retomou, o Dr. Antunes pediu permissão ao juiz para apresentar novas provas cruciais. A defesa da Sofia protestou, mas a relevância era inegável. O meu advogado projetou no ecrã do tribunal os registros bancários que estavam na pendrive, cruzados com as anotações do diário. A sala ficou em silêncio sepulcral quando a verdade foi exposta. A Sofia e o Duarte não tinham apenas desviado dinheiro para contas offshore anônimas. Para branquear os fundos mais rapidamente, eles tinham usado a identidade da própria mãe da Sofia. Tinham aberto contas em nome de uma idosa incapacitada para movimentar o dinheiro roubado do Grupo Aliança, usando a doença dela como escudo para as suas transações ilícitas. O choque na sala foi palpável. A narrativa da mulher oprimida desmoronou-se instantaneamente perante a imagem de uma filha que usava a mãe doente como laranja num esquema de fraude. Mas o golpe final foi a leitura de uma entrada do diário, datada de 3 anos antes, que o meu advogado leu em voz alta. Nela, a Sofia descrevia o desprezo que sentia por mim, chamando-me de imbecil útil e detalhando o plano para me afastar da direção da empresa assim que o Duarte assumisse o controle total. Ela escreveu explicitamente que o objetivo era garantir que eu ficasse sem nada, nem empresa, nem filhos, rindo-se da minha ingenuidade em criar o Pedro e a Leonor como se fossem meus. Olhei para a Sofia no banco dos réus. A máscara de vítima tinha caído completamente, substituída por uma expressão de terror absoluto. Ela sabia, naquele momento, que tinha perdido. Não havia abuso, não havia controle excessivo da minha parte,
havia apenas a ganância fria e calculista de uma mulher que estava disposta a sacrificar a mãe, o marido e os filhos por poder. O Duarte, sentado ao lado dela, escondia a cara nas mãos, incapaz de encarar a realidade. O juiz olhou para os réus com um desprezo mal disfarçado. O meu filho Tiago, sentado na primeira fila da assistência, mantinha a cabeça erguida, embora as lágrimas lhe corressem pelo rosto. Ele tinha tido a coragem de entregar a própria mãe para salvar a verdade. A defesa tentou balbuciar objeções, mas era inútil. A prova era irrefutável e devastadora. O julgamento, que ameaçava arrastar-se por semanas, precipitou-se para uma conclusão rápida. Enquanto aguardávamos a leitura da sentença, senti uma mão pequena apertar a minha. Era o Pedro, ainda a cochear ligeiramente da recuperação do acidente, que se tinha sentado ao meu lado. Ele não precisava de dizer nada. Aquele gesto dizia tudo, independentemente do veredicto do juiz. A verdadeira justiça já tinha sido feita entre nós. A mentira tinha sido exposta, e agora só restava saber o preço, em anos de prisão, que a Sofia e o Duarte iriam pagar pela destruição da nossa família. A leitura da sentença, 3 dias depois das revelações devastadoras no tribunal, não foi um momento de alegria, mas sim de um alívio profundo e pesado, como se finalmente pudesse voltar a respirar depois de meses debaixo de água. O juiz, um homem severo que não escondeu a sua repulsa pelo uso da mãe demente da Sofia no esquema de lavagem de dinheiro, foi implacável. A Sofia foi condenada a 4 anos de prisão efetiva por desfalque, fraude qualificada e abuso de confiança, além de ter de devolver cada cêntimo roubado com juros. O Duarte apanhou 3 anos. Enquanto o veredicto era lido, vi a minha ex-mulher desabar, não com o arrependimento de quem errou, mas com o desespero de quem perdeu o palco. O acordo de divórcio que se seguiu foi rápido e brutal para ela. Fiquei com a custódia total dos 4 filhos, enquanto ela teria apenas visitas supervisionadas quando, e se, saísse da prisão. Saímos do tribunal debaixo de uma chuva de flashes. Jornalistas gritavam perguntas, querendo saber como o marido simples tinha derrubado 2 executivos de topo, mas eu mantive o silêncio. Abracei o Pedro, que caminhava ao meu lado com a cabeça erguida, e guiei a minha família para o carro. Naquela viagem de regresso a casa, o silêncio no carro não era opressivo, era de paz. O Tiago, que tinha conduzido o processo de destruir a própria mãe para nos salvar, olhou para mim pelo espelho retrovisor e sorriu pela primeira vez em meses. Naquela noite, jantamos pizza na sala da minha irmã Clara, a rir de coisas triviais, celebrando o facto de o pesadelo ter acabado. A Leonor disse que se sentia leve, e eu percebi que a verdade, por muito dolorosa que fosse, tinha curado feridas que a mentira mantinha infectadas. 14 meses passaram desde aquela noite fatídica no Hotel Ritz. Mudei a sede do Grupo Aliança para um edifício moderno em Oeiras, longe das memórias tóxicas do antigo escritório. Precisávamos de um recomeço, não apenas emocional, mas físico. O Bruno, o irmão da Sofia que tinha testemunhado contra mim no início mas que depois me pediu perdão e provou a sua lealdade com trabalho árduo, tornou-se um dos meus melhores supervisores de produção. Ele veio ter comigo um dia, com os relatórios de eficiência nas mãos, e comentou com tristeza que a irmã iria sair em liberdade condicional em breve. Perguntou-me se os miúdos a iriam visitar. A resposta tinha sido dada pelos próprios na noite anterior. O Tiago e a Inês disseram talvez um dia, mas o Pedro e a Leonor foram perentórios ao dizer não. Para eles, a biologia era um detalhe irrelevante, a traição da mãe era a única realidade que conheciam. A vida em casa também tinha encontrado um novo ritmo. Comprei uma casa mais pequena em Cascais, com vista para o mar e sem quartos de hóspedes excessivos para aparências sociais. Era um lar, não um cenário. A Inês tinha entrado em engenharia no técnico, seguindo os passos do meu avô, e estava radiante. O Tiago falava em estudar gestão para um dia trabalhar comigo. O Pedro, agora totalmente recuperado do acidente e a jogar futebol novamente, era o meu companheiro constante. Ele perguntou-me uma vez se o Duarte alguma vez tinha tentado contactá-lo da prisão. Contei-lhe a verdade, que sim, que o Duarte tinha enviado cartas a tentar estabelecer uma relação. O Pedro nem quis lê-las. Disse-me que já tinha um pai e que não precisava de candidaturas para a vaga.
Aquelas palavras valeram mais do que toda a fortuna do Grupo Aliança. Numa tarde de domingo, enquanto a casa estava cheia com a confusão saudável de adolescentes a discutir sobre que filme ver, recebi uma mensagem no telemóvel. Não era de advogados, nem de gestores. Era da diretora de um centro comunitário em Chelas, uma zona desfavorecida de Lisboa. Eles tinham ouvido falar da minha história e sabiam que eu tinha mudado a sede da empresa. O convite era simples. Queriam saber se eu estaria interessado em voluntariar-me no programa de literacia para adultos, ajudando imigrantes e pessoas com pouca escolaridade a aprender a ler, escrever e a prepararem-se para o mercado de trabalho. Era exatamente o mesmo tipo de trabalho anônimo que eu fazia antes de todo este escândalo rebentar, o trabalho que a Sofia desprezava e usava para me chamar de simples e sem educação. Sorria ao ler a mensagem. A ironia era deliciosa. A mulher que me chamou de inculto estava na prisão, condenada pela sua própria arrogância, enquanto eu, o homem que ela tentou humilhar, ia usar o meu tempo e recursos para garantir que outros não fossem limitados pela falta de oportunidades. Respondi imediatamente que sim e perguntei quando podia começar. Naquela noite, sentei-me no meu escritório, rodeado por fotografias da minha família, a verdadeira, a que ficou, a que escolheu o amor em vez do sangue. A Inês entrou no escritório para me dar as boas noites e perguntou-me se eu me arrependia de ter subido aquele palco e destruído a nossa vida antiga. Pensei na dor, na exposição pública, no acidente do Pedro e nas lágrimas. Mas depois olhei para ela, uma mulher forte e íntegra, e para a vida honesta que tínhamos construído sobre os escombros da mentira. Disse-lhe que não me arrependia de nada. Aquele momento de ruptura tinha sido necessário para nos salvar. Finalmente, eu não precisava de fingir ser um operário para proteger os meus filhos, nem precisava de fingir ser um marido feliz para a sociedade. As máscaras tinham caído, os segredos tinham desaparecido. Pela primeira vez em 20 anos, eu podia ser apenas o Miguel Silva, pai, empresário, voluntário e, acima de tudo, um homem livre. E essa liberdade, conquistei-a com a única moeda que a Sofia nunca teve, a verdade.